O Internacional está em seu momento e construiu uma vitória pelo placar de 1-0 contra o Independiente Medellín, fora de casa, que encaminha sua classificação para a próxima fase na Copa Sul-Americana. Atuações individuais destacadas. Rodrigo Dourado tendo uma ótima atuação no seu retorno ao time titular. E a estrela de Alexandre Alemão brilhando novamente, reconduzindo a confiança não só para o time, mas também para o torcedor. Existem rescaldos, existem repercussões dessa vitória, já pensando na sequência do Inter dentro do Campeonato Brasileiro e também da Copa Sul-Americana. Esse é o Diário do Inter KTO, de terça-feira, 26 de abril de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo, claro, repercutir a vitória pelo placar de 1-0 do Inter sobre a equipe do Independiente de Medellín. E uma vitória que traz confiança, que traz tranquilidade e principalmente em termos de tabela de classificação, porque era uma partida pontual. Se o Inter perdesse para o Independiente de Medellín, muito dificilmente conseguiria uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. E mais do que isso, uma vitória sobre o principal rival do grupo, fora de casa, encaminha a classificação do Internacional. O Inter vai agora para a liderança da chave e basta fazer a lógica nos 3 jogos que restam do segundo turno que o Inter encaminha sua classificação sem maiores problemas para a fase de mata-mata da Copa Sul-Americana, que é o título mais palpável, é o título mais próximo do Internacional ao longo dessa temporada. Para a partida, o Mano Menezes fez uma alteração importante, dentro daquela que a gente projetava já na madrugada de segunda para terça-feira. Teve a estreia do Vitão jogando ao lado do Bruno Mendes, teve a entrada do Alexandre Alemão na vaga do Wesley Moraes, que a gente já projetava, mas teve o Rodrigo Dourado retornando ao time titular. Muito também porque o Mano Menezes queria dar um pouco mais de estatura para a equipe, que com a saída do Rodrigo Moledo e com a saída do Wesley Moraes, perdeu um pouco dessa bola aérea, tanto defensiva, mas de estatura do time mesmo. Ele coloca o Rodrigo Dourado e dá um pouco mais de peso para o setor do meio campo. O Inter marca em 2 linhas de 4, com o Edenilson pela direita, o Depena pela esquerda e o Wanderson se unindo ao Alexandre Alemão, para que o Inter tivesse uma escapada de maior velocidade. Não dá muito certo, o Mano remonta a equipe 1-4-1-4-1, com o Rodrigo Dourado saindo de trás, aí ele adianta um pouco o Gabriel, o Edenilson pela direita, o Depena, o Wanderson pela esquerda e o Depena fazendo aquele papel de meia. Mas não foi um primeiro tempo brilhante do Internacional. Um time que teve muitas dificuldades do ponto de vista da criatividade, porque tinha 2 jogadores pesados no setor do meio campo, o Dourado e o Gabriel, que fizeram boas partidas e fizeram bons primeiros tempos, mas o Inter não foi criativo. Chegou a arrematar no gol do adversário em lances de combinação, como o chute do Edenilson de fora da área, uma tabela boa que saiu depois de um pivô do Alemão, do Gabriel para o Edenilson, do Edenilson para o Gabriel bateu fraco no gol. O Inter era melhor que o Independiente de Medellín, principalmente do ponto de vista defensivo, controlava bem o adversário, mas não criava o suficiente. Defensivamente impecável, exceto em uma falha do Bustos, que leva uma bola nas costas, vai recuar para o Daniel, recua fraco, lança no pé do jogador do Independiente Medellín, que acaba chutando para a defesa do goleiro Daniel, que foi a principal chegada da equipe da casa na primeira etapa. E aí, do ponto de vista ofensivo, senhores, o Alemão foi a grande peça do Inter no primeiro tempo, tá? O Alemão brigou com os zagueiros, cruzamento ele ia e chegava na frente para finalizar, pelo alto, por cima, a bola vinha nele, ele fazia o pivô, dava continuidade para a jogada. A gente vê não só um envolvimento do Alexandre Alemão na primeira etapa, como também uma qualidade dele, ferramentas do Alexandre Alemão, de participar do jogo, de ter qualidade para distribuir, de ter força física para enfrentar os zagueiros, explosão para ter velocidade para arrancar e sair na frente. O melhor do primeiro tempo, para mim, já havia sido o Alexandre Alemão, pela participação ofensiva dele no time do Internacional. Mas o Inter teve outras boas participações. Dourado, Gabriel, eu achei bem no primeiro tempo. O Edenilson, um pouco apagado na primeira etapa, mas cresceu principalmente no segundo tempo. Tá? E assim o Inter foi para o intervalo jogando um pouco, ligeiramente melhor do que o Independiente Medellín, mas sem conseguir atacar o gol adversário. E aí vem o segundo tempo.
E no segundo tempo o Inter não estava tão bem assim, não estava tão encontrado na partida. E chega ao gol. E no gol a gente precisa dar o crédito, primeiro, para a jogada rápida de contra-ataque, onde a bola chega no Wanderson do lado esquerdo, que puxa essa jogada individual pelo lado do campo. O Wanderson foi durante todo o jogo desafogo pelo lado, não deu tão certo assim, não fez uma partida brilhante, mas participou decisivamente do lance do gol. Isso é importante, porque ele puxa a bola e conta com um sprint do Rodrigo Dourado, que invade a área como um elemento surpresa. O Wanderson rola pro Dourado, o Dourado domina e serve o Alexandre Alemão. E aí a personalidade do cara. O Alexandre Alemão domina de costas para a zaga, tem o Edenilson ultrapassando, ele finge que dá no Edenilson e a zaga abre. Quando a zaga abre, ele chama para si e mete no gol. O Alexandre Alemão abre o placar, felicidade, claro. Depois seguiu ainda brigando com os zagueiros, levando vantagem, participando do jogo, até que saiu pelo desgaste físico, porque correu realmente bastante, porque vem de uma sequência bastante desgastante no time. O Mano mexe um pouco na equipe, coloca o Maurício, que não vai tão bem, o Inter leva uma pressão, mas conta também com a boa atuação do goleiro Daniel para garantir essa vitória importantíssima. Mais do que a vitória importantíssima, o ressurgimento e a consolidação de atuações individuais muito importantes. O Alexandre Alemão é o cara do time do Inter. E é impressionante isso. O cara que veio do Novo Hamburgo, contratado pelo Avaí, estava machucado, ganhava 8 mil por mês, chegou no Inter com o menor salário do grupo e está sendo uma solução ofensiva. O Alexandre Alemão hoje é uma solução ofensiva para o Internacional e isso é impressionante. E é uma solução ofensiva não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista anímico. A gente está falando de um Inter que vai enfrentar o Avaí no próximo domingo no Beira-Rio e que o Beira-Rio vai estar mobilizado por causa do Alemão. E a torcida vai estar ensandecida por causa do Alemão. E claro que o Mano Menezes trouxe todo um ambiente de segurança, um ambiente de esperança também pensando na temporada, mas o Alemão é o grande cara desse time do Internacional. E é a grande figura, o grande personagem do jogo e é o grande personagem do time do Internacional nesse momento. Daniel, muito bem. Rodrigo Dourado, para mim, o melhor em campo depois do Alexandre Alemão. Voltou para o time e deu uma atuação muito segura, muito convincente, com uma assistência, muito bem defensivamente. E é um cara que o Mano Menezes vai e deve manter no time titular, ou pelo menos no radar, para ter em seu time titular ao longo dos próximos jogos, com certeza. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. O meu palpite era 1-1. Mas a odd do Inter, ela era boa, 2,52. Hoje, eu vou contar para vocês a aventura que eu vivi na KTO. Manchester City e Real Madrid. O Manchester City abriu 2-0. Eu fui lá na KTO, odd da vitória do Real Madrid 70. Resolvi jogar. Eu fiz duas apostas, uma de R$7 na vitória do Real Madrid, que voltaria R$500 para mim, 490, e outra eu apostei R$10 na chance dupla, vitória do Real Madrid ou empate, que voltaria 140. Ou seja, se o Real Madrid virasse, eu ganharia R$700 aproximadamente. Mas não deu. Mas eu vivi uma boa emoção, o Real Madrid chegou perto de empatar, assustou o Manchester City de alguma maneira. Mas valeu. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!